Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que acompanha e prestigia o canal Jumozão. Querido, é com certa tristeza no coração que eu venho reverberar essa notícia que está sendo pouco abordada pelos meios de comunicação. A presença desse cidadão aqui na nação brasileira. O que é que ele é? Diretor da CIA jantará com 2 ministros de Bolsonaro. Hoje, pelo noticiário e pela própria boca do Bolsonaro, ele disse que falou que teve uma reunião com esse homem aqui, o diretor da CIA. O que é a CIA? Central de Inteligência dos Estados Unidos, tá? E essa agência, ela tem a incumbência unicamente de fazer os Estados Unidos se dar bem em detrimento das outras nações. Apenas isso. A CIA não trabalha pela paz mundial, a CIA não trabalha para ajudar os mais pobres, a CIA não trabalha para disseminar, vencer enfermidades, doenças. A CIA não trabalha para organizar países, não, ela não trabalha para nada disso. A função principal dela é esculhambar as nações para que os espólios dessas nações sejam drenados para os Estados Unidos. E assim ele consegue se manter, ele consegue pagar as tropas, manter bases em muitos países, assaltando as outras nações. Então, o que é que uma pessoa dessa aqui vem fazer no Brasil? Aí a notícia diz que ele ia falar com os ministros, mas não, ele falou com o próprio Bolsonaro. Eu tenho dificuldade de chamar ele de Bolsonaro porque, para mim, ele é isso aqui, querido. Veja bem, volume bem alto. Deixa eu ver se você escuta. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Tá? Então, para mim, ele é o favorável à tortura, essa pessoa aí. Ele nunca se retratou dessa frase. Pelo contrário, ele disse que não vamos falar em arrependimento. Então, o que é que um presidente do Brasil estaria falando, estaria se reunindo com o diretor da CIA? A CIA é especialista em aplicar golpes nas nações. Ela não faz outra coisa, querido. Eles infiltram pessoas num país para derribar governos, para mudar regimes, de maneira tal que a riqueza daquele país, os interesses daquele país sejam subvencionados, sejam subjugados ao interesse dos Estados Unidos. Querido, eu reverbero essa notícia com certa tristeza, porque eles não fazem outra coisa. E eu não, por mais que eu queira ensinar, eu já tive muitos vídeos aqui a respeito disso, mas no Brasil as pessoas, elas não estudam, querido. As pessoas, elas vivem de choque emocional. As pessoas no Brasil, elas vivem de notícias, notícias de frases de efeito. Aquilo ali conquista as pessoas. Você pode provar por A mais B, mas as pessoas, elas não conseguem passar, não conseguem entender, não conseguem passar para o nível do esclarecimento. E aí o que acontece? O Brasil, querido, fica impedido de crescer. Eu fico muito triste com isso, querido, porque eu já venho há algum tempo percebendo isso, e nós fomos manipulados por muito tempo pela Rede Globo. Hoje a Rede Globo ajudou a colocar um monstro no poder. Hoje o monstro está contra a Rede Globo. Então eles estão brigando. Aí o que acontece? O resultado dessa briga é que a Globo fica atacando o favorável à tortura em certos pontos. Em outros, que é do interesse da Globo, ela não ataca, relativamente à economia. O Brasil tem entregado o seu patrimônio. Olha, querido, você sabia que são 8 países que conseguem colocar avião no céu? 8 países, e dentre eles o Brasil. Aí estão aqui lutando para arrancar a nossa indústria de aviação, a indústria do petróleo, a indústria de telecomunicações já foi embora, a indústria de energia elétrica também estão desesperados para entregar. Por quê? Porque assim a gente fica na mão de um conglomerado de pessoas que tem sua sede lá nos Estados Unidos. E com isso eles determinam, olha, esse país pode, esse país não pode crescer. Nós não poderemos crescer subjugado por interesses outros. Aí a notícia eu estou reverberando aqui para você saber o que eles vieram fazer aqui, querido. O que um presidente da República faz recebendo um diretor da CIA, de uma agência que ela tem a função única de derribar governos, de cooptar os interesses daqueles países para o interesse do país dele. Querido, eu não sei o que eu poderia mais falar para esclarecer as poucas pessoas. Muita gente aqui no canal, embora eu diga estude, as pessoas não estudam, elas ficam assistindo
noticiários de pessoas que não trazem informações, que mais desinformam que qualquer outra coisa. Para você se informar, você tem que ler os diversos lados, sabe? Você tem que se dar o trabalho de pesquisar, de estudar. E essa CIA, querido, ela só faz isso, derribar a nação. Por que eles estão aqui? Porque esse presidente da República favorável à tortura, ele está mais sujo do que uma pocilga, mais sujo do que pó de galinheiro. Ele vive interferindo nas instituições para que essas não prendam os filhos dele e para que essas não levem ele para a cadeia, porque ele não tem outro destino. Ele não tem outra coisa para acontecer com ele senão ir para a cadeia pelos muitos males que ele vem fazendo à nação. Antigamente nós chegávamos a pensar que era um tal de um negacionismo relativamente à vacina. Não era negacionismo, era na verdade um mecanismo para poder comprar aquelas que dava para tirar suborno, que dava para tirar propina. Hoje a gente já está entendendo. Pensava-se que era um tal de negacionismo, mas não. Era um retardamento para poder abrir espaço para os lugares, para as compras onde poderiam se inserir as propinas. Hoje nós já sabemos disso. Então ele está muito sujo. Então não tem situação que ele vá obter o favor. Ainda que ele invente outra facada, ele não conseguirá atrair novamente aquela simpatia das pessoas, porque está muito baixa a popularidade dele. E aí o que acontece? Vai pedir ajuda para aquelas pessoas que golpeiam nações. E é assim que os Estados Unidos vive, querido. Ele vive disso, pegando pessoas que estão toda borrada, toda suja, e colocando ela no poder, porque elas podem ser manipuladas. Ela não pode falar em justiça, ela não pode falar em caráter, ela não pode falar em coisa certa, ela não pode falar em equilíbrio, porque ela mesma não pode, ela não está assim, então ela fica facilmente manobrável. Os presidentes, os ditadores que foram colocados pela CIA, todos eles estavam com um currículo muito negativo. Aí fica fácil para os Estados Unidos dizer, fala, não fala, fica, não fica, compra, não compra, entrega, não entrega. Ele fica um títere, uma marionete na mão desse povo dos Estados Unidos, que é uma nação especialista em intrigas, querido. E o que é que ele veio fazer aqui? Ele veio dar o último socorro que ele tem, porque o PGR já foi obrigada a abrir investigação. O PGR pede abertura de inquérito para investigar Bolsonaro por prevaricação, no caso, esse bem aqui que você está lendo. Tá, eu já até falei a palavra uma vez, mas é melhor nem falar. Então, por quê? Porque ele agiu como instituição, como presidente da República, para facilitar a propina, para adquirir a propina. Ele só coloca pessoas muito sujas perto dele. Não pode colocar pessoas de caráter, de boa índole, porque não dá para controlar, não dá para chantagear. Então tem que ser pessoas bastante sujas para estar ao lado dele. E nessa sujeira ele também, obviamente, que está mais sujo do que pau de galinheiro. E o único recurso é pedir ajuda para os golpeadores de nações, que são os Estados Unidos, por intermédio da CIA. Eu tinha que reverberar essa notícia, eu espero que você entenda a razão disso tudo. Eu espero que um dia você estude e você veja que o Brasil, toda a vida que o Brasil estava crescendo ou ia crescer, aí vinha um golpe, vinha uma situação para esculhambar aquela estrutura que o Brasil estava começando a ter. As pessoas que estavam tendo suas casas, comprando seus veículos, tendo seu patrimônio, o filho de empregada indo para a faculdade, essas coisas estavam acontecendo, e isso causou um ódio muito grande na classe dominante. Eles não queriam ver esse tipo de pessoa assim, eles querem ver a gente ali derrapado, lascado, precisando de migalhas. Eles preferem dar uma cesta básica do que permitir que aquela pessoa possa trabalhar e adquirir com seus próprios esforços. Eles preferem que as pessoas fiquem assim, subjugadas. Então, querido, fique sabendo, mais uma vez o Brasil, há ainda há remédio, que é a nação brasileira abrir os olhos e perceber essa maldade que estão fazendo com a nação brasileira, com essa pessoa, que o conceito mais técnico dele é esse aqui, querido. Tu sabe disso. E o povo é favorável à tortura. Ouça de novo. Eu sou favorável à tortura. Eu sou favorável à tortura. Então, como é que o Brasil deixou uma pessoa favorável à tortura assumir a presidência da República? Ele vai ter pena de alguém? De ninguém, nem de você que o apoia. Todas as pessoas que o apoiam e passaram a ver um erro aqui e ali, ele começou a boicotar essas pessoas e bombardear essa pessoa. Então esse aqui só quer saber dele e dos filhos dele. Porque quem está sujo fica do lado dele. Quem não está sujo não pode ficar ao lado dele. Eu espero ter lhe informado. Infelizmente é uma notícia triste para a nação brasileira, mas você ainda tem chance de estudar e de aprender e de reagir como brasileiro que é. Boa sorte.